1 Reis, capítulo 3, versículo 10, diz assim: o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Novamente, o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós somos totalmente independentes do Teu agir aqui nessa noite. Nós pedimos, papai, pela Tua presença sobre nós, para que os nossos corações estejam abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Espírito Santo de Deus, flua aqui. Nós somos totalmente independentes do Teu agir, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos entender o que está acontecendo aqui, tá? A gente tem que voltar um pouco na história para a gente entender o que é esse versículo aqui. O que quer dizer quando o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Aqui nós lemos o capítulo 3, certo? Se você voltar um pouco antes, lá no capítulo 1, vai contar o contexto dessa história. Aqui, Salomão ele já tinha assumido o reino de Israel no lugar do seu pai, Davi. Só que Salomão ter assumido o reino de Israel não foi uma transição fácil e não foi uma transição simples. Sabe? Teve todo o contexto, teve toda uma história por trás que fez com que Salomão pudesse assumir o reino. O que aconteceu? O que foi esse contexto? O que foi essa história? A Bíblia vai contar que Davi já estava nos seus últimos dias, Davi já estava velho, Davi já estava acamado, a ponto de terem mulheres que cuidavam de Davi 24 horas por dia. 24 horas por dia ficavam ali pessoas cuidando de Davi, ficavam mulheres cuidando de Davi, porque Davi já estava nos seus últimos dias, ele estava a ponto de morrer, certo? E aí, nós temos que voltar um pouco antes ainda. Salomão é filho de Davi com Batseba. Quem é Batseba? Batseba é aquela mulher que a Bíblia vai contar, na época que os reis saíam para a guerra, Davi ele não saiu e ele ficou no palácio. E aí ele estava no palácio, ele decidiu dar um rolê no seu palácio. E aí ele foi dar um rolê no seu palácio, admirar o palácio dele, aquele palácio lindo que ele veio construir. E aí ele vai contar que lá de cima, do terraço, ele havia visto uma mulher tomando banho. A Bíblia vai dizer uma mulher muito bonita tomando banho. E aí ele vê essa mulher, ele pergunta quem é aquela, seus servos falam quem é, essa daí é Batseba, filha do não sei quem, mulher de Urias, essa mulher já era casada, Batseba, mas Davi mesmo assim manda ir buscar essa mulher, manda ir buscar Batseba, trazem Batseba para Davi, e vocês conhecem a história, Davi ele adultera, Davi ele acaba se deitando, tendo relações sexuais com essa mulher chamada Batseba, e por causa do fruto desse adultério, Batseba fica grávida, certo? Ainda Davi tenta dar uma migué lá, tenta fazer com que parecesse que esse filho fosse do marido dela, chamado Urias, mas não está certo. Aí ele manda matar o marido da moça, Urias, e aí depois, quando o marido dela morre, a Bíblia vai contar que passa um tempo de luto, Davi toma Batseba como sua mulher, certo? Então, Batseba, essa mulher. Então, Davi se casa com Batseba, e aí, esqueci de uma coisa, esse filho, que é o fruto do adultério entre Davi e Batseba, esse filho ele nasce, mas depois de 7 dias esse filho morre. Davi, ele ora, ele clama a Deus, ele vai contar que ele jejua, e ele se cobre de pano de saco, ele coloca cinza sobre as suas cabeças, orando em favor desse filho, mas mesmo assim, como consequência do seu pecado, como consequência do seu adultério, esse filho morre. O filho dele com Batseba. E aí esse filho morre, e Davi fica muito mal. Davi é confrontado fortemente pelo profeta Natã, que fala, você pecou, você adulterou. E Davi, a Bíblia vai contar que ele tem um arrependimento verdadeiro e genuíno depois disso, depois que ele é confrontado sobre o seu pecado, ele se arrepende verdadeiramente. E desse episódio da Davi nasce o Salmo 51, que é um salmo totalmente Davi pedindo perdão a Deus. É um salmo onde Davi fala, Deus renove em mim um coração estável, um coração reto. Esse salmo aproveita essa face da vida de Davi, certo? Quando ele tinha adulterado, quando ele tinha pecado, ele perdeu esse filho.
Mas tempos depois, quando ele se recupera, novamente ele tem relações com Batseba, e aí ela fica grávida, e dessa vez nasce o filho vivo, e aí esse filho é Salomão. Nasce Salomão, e Davi faz uma promessa para Batseba, que é a promessa de que Salomão seria o herdeiro do trono, que quando Davi morresse, Salomão que iria assumir o trono em seu lugar. Essa é a promessa que ele faz para Batseba. Então, esse é o cenário, certo? Passa-se muitos anos. Davi, aí a gente volta aqui, Davi já está prestes a morrer. Já está ali no bico do corvo. E aí a Bíblia vai contar que um dia, um dos filhos de Davi, ele tinha outros filhos, e um dos filhos de Davi chamado Adonias, ele acorda um belo dia e fala, quer saber? Eu vou ser rei no lugar do meu pai. Sem Davi saber, Adonias acorda um dia e ele se declara e fala que ele será rei no lugar de Davi. Então, ele chama o comandante do exército, ele começa a falar com várias pessoas importantes ali do reino, ele começa a conversar com pessoas, começa a fazer alianças para que pessoas apoiassem ele nessa causa de ele virar o rei no lugar do seu pai. Alguns vão com ele, alguns concordam e fazem aliança com ele e falam, não, mas outros se apoiar, você será rei no lugar do seu pai. Alguns não, seu pai não falou nada, seu pai não falou que era você que ia ser o rei. Um deles era o profeta Natã, que fala, não, que isso está errado. Mas Adonias consegue um número considerável de pessoas que iriam apoiá-lo. Então ele vai lá e começa a fazer todo o processo para que ele se torne rei. A Bíblia vai contar que ele dá uma festa, manda matar boi, manda matar ovelho, faz um churrascão, sabe? E chama a galera para uma festa e ele está pronto para se declarar rei. Mas Natã chega para Batseba e fala, ó, você lembra que Davi prometeu que seu filho Salomão seria rei? E ela fala, lembra? E falou, então é melhor você correr, porque Adonias está prestes a se declarar rei no lugar do seu filho. Então, Batseba vai correndo para o palácio, ela entra no palácio e ela vai conversar com Davi, e ela fala, rei, tu não prometeste que nosso filho Salomão seria o rei em seu lugar? Então por que o seu filho Adonias está agora prestes a se declarar rei no lugar dele? E aí o profeta Natã chega também nessa hora, o profeta Natã também confirma a história, rei, seu filho Adonias está prestes a se declarar rei. Então a Bíblia vai contar que Davi ele se levanta e ele novamente reafirma a promessa a Batseba e fala, Salomão será rei em meu lugar. O nosso filho será o rei, é ele que vai me suceder no trono. Então ele manda chamar os homens, manda chamar os sacerdotes e fala, ó, vão atrás de Salomão, pedem ele, levem ele até Gion e declarem ele como rei. Pega o meu cavalo, monta ele no meu cavalo e anunciem na cidade e anunciem em todo Israel, Salomão é o novo rei. E isso acontece, então os caras vão lá, vão atrás de Salomão, e eu fico imaginando, Salomão, a Bíblia não vai dizer, mas estima-se que nessa época Salomão tinha entre 18 e 20 anos, mais ou menos. Nessa época. Então, eu imagino que Salomão estava lá sem saber de nada, não sei, talvez ele estava no rolê, talvez ele estava estudando, e aí ele começa a ver uma movimentação e vários homens chegando, e no exército chegando, e ele não entende nada, e os homens falam para ele, ó, vamos ali. Ele fala, vamos aonde? Vamos ali que agora você vai ser rei. Esse é o cenário que Salomão enfrenta. Ele, sem saber nada, levam ele até Gion e declaram ele como rei de Israel, anunciam na cidade inteira, anunciam todo Israel, e também eles basam o churrasco, mandam matar boi, mandam matar novilho, e é festa. Salomão é o novo rei. E aí, a festa estava tão boa que a Bíblia vai contar a ponto de a cidade tremer. Que festa, imagina? A festa estava tão boa que estava tremendo o chão. Ali o outro de Salomão estava sendo proclamado rei, e a multidão estava ali, e o chão começou a tremer, porque a festa estava uma celebração muito grande. Sabe? Acho que estava uma celebração grande, com certeza tinha pagode, sabe, churrasco, e uma celebração, e o chão tremendo. E a Bíblia vai contar que mais afastado ali, Adonias está ali com outra galera que estava apoiando ele nessa ideia, e ele começa a escutar esse barulho, um alvoroço para a cidade, e ele pergunta, mas o que está acontecendo? E aí vamos até ele e fala, ó, deu ruim, seu pai acabou de anunciar Salomão como rei.
A Bíblia vai contar que quando eles escutam isso, os homens que estavam com Adonias correm, fogem, ficam desesperados. Eles, dão no pé. Adonias também corre. Aqui vai contar que ele foi na ponta do altar e ficou, como se estivesse na ponta aqui do altar, e ficou aqui, correu e se jogou aqui, ficou na ponta do altar. A Bíblia vai contar. E aí Salomão promete que não vai matar ele. Então, esse é o cenário que Salomão assume o reino de Israel no lugar de seu pai. Um cenário totalmente conturbado, onde o seu próprio irmão tentou usurpar o seu trono. Então, ele está ali, ele assume o reino. E aí Davi vai contar, antes, nos seus últimos dias, Davi chama ele. E vai conversar com ele. Fala, vem aqui. E a Bíblia vai contar que ele começa a dar instruções a Salomão. Começa a ensinar ele sobre o governo. E é engraçado porque a primeira coisa que Davi fala para Salomão é: seja forte e seja homem. É essa a palavra. Seja forte e seja homem. Está escutando, rapaziada? Seja forte e seja homem. Essa é a palavra, a primeira coisa que Davi fala para Salomão. E aí, depois disso, depois ele fala, obedeça a Deus, ande nos seus caminhos. Sabe, ele começa a dar passo a passo Salomão ali, o que ele deveria fazer. Ele começa a dar instruções acerca de alguns homens também. Ele falou, Joabe, pode matar. Aquele, exalta. Aquele me ajudou, coloca ele para comer na sua mesa. Aquele fez mal ali, sabe? Daí ele começa a dar várias instruções. Porque ele sabia que se Salomão não tivesse, senão Salomão não fez essas coisas, o reino não estaria estabelecido na sua mão. Então Davi começa a dar instruções. Davi deixa uma lista para ele, de quem ele deveria matar, de quem ele deveria exaltar, de quem ele deveria honrar. E aí Salomão começa a fazer todas essas coisas. Ele exalta aqueles que... Aí daqui morre, tá? Aí Davi vai no céu. E aí agora Salomão está lá sozinho com o rei. Ele começa a trabalhar, ele começa a fazer todas as instruções que seu pai tinha falado para ele. E aí depois que ele faz tudo aquilo que seu pai tinha falado, a Bíblia vai dizer assim: e agora o reino ficou estabelecido na mão de Salomão. Só depois que ele cumpriu tudo, que ele fez todas as instruções, o reino ficou estabelecido na sua mão. E agora o reinado dele começa. Mas Salomão era jovem, como eu disse, ele tinha 18 anos. Agora ele ia ser rei na prática. O pai dele tinha dado as instruções, tinha falado coisas, tinha falado para ele ser homem, mas agora não vamos ver. E a Bíblia vai contar que um dia Salomão dorme e Deus aparece para ele em um sonho e fala: pede o que você quiser e lhe será dado. E aí, Salomão começa a falar para Deus: Deus, eu não passo de um jovem, eu não sei governar. E agora o Senhor me deu na minha mão esse povo que é tão grande que nem se pode contar. Deus, dá, pois, ao teu filho sabedoria para governar o teu povo com discernimento e justiça. Esse é o pedido que Salomão faz para Deus. De tudo aquilo que ele podia pedir, Salomão pede sabedoria para governar o povo com discernimento e justiça. E aí, mesmo versículo que a gente leu, o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. E aí Deus fala mais. Deus fala para ele: você poderia ter pedido a morte dos seus inimigos, você poderia ter pedido um exército forte, você poderia ter pedido riquezas. Então eu vou te dar a sabedoria que você pediu. E Deus fala assim: eu vou te dar sabedoria. Essa sabedoria ninguém teria antes e ninguém vai ter depois de você. É por isso que se fala que Salomão foi o homem mais sábio da terra. Porque a Bíblia fala que ninguém foi sábio antes e que ninguém ia ser sábio depois. E Deus fala: eu vou te dar mais, eu vou te dar o que você não pediu. Vou te dar riqueza, vou te dar um exército forte. E esse é o cenário que Salomão assumiu. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. E sabe por que o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor? Porque Salomão diz: Deus, me dá discernimento, me dá sabedoria
para governar o teu povo. Deus, a sabedoria não é para mim. Deus, a sabedoria não é para os meus deleites, não é para os meus prazeres, mas eu preciso de sabedoria, porque eu tenho nas minhas mãos um povo, e eu preciso governar esse povo com discernimento, com justiça. Deus, eu preciso servir nesse povo, eu preciso amar esse povo, porque é o povo que o Senhor deu. Então, quando Salomão diz isso, fala que a sabedoria era para governar o povo, Deus se agrada disso. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que Deus ama é gente, Deus ama pessoas. E se Deus ama pessoas, nós também amamos pessoas, nós amamos gente. Tudo que nós fazemos na casa de Deus é em prol de vidas, de pessoas. Nós precisamos amar pessoas. Sabe, desculpe os pais e pets aí, mas não dá para você amar mais seu cachorro do que a gente. Com todo respeito, não dá. É vida, gente. É isso que Deus ama. E nós amamos o que Deus ama, amém? Então nós amamos pessoas. Sabe, certa vez chegaram para Jesus e falaram: Jesus, qual que é o maior mandamento? E Jesus fala: o primeiro é: amarás o teu Deus com todo o coração, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças. E o segundo é semelhante a ele: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha o grau de importância que Jesus colocou amar o próximo. Jesus colocou isso num grau de importância muito grande, porque Jesus fala: amarás o teu Deus. E o outro é semelhante, é igualzinho: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então são coisas que são importantes. Jesus coloca isso num grau de importância tão grande que ele fala: só esses dois, resume toda a lei. Sabe a lei? Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe. Jesus fala: tudo isso se resume desses dois: amar a Deus e amar as pessoas. Sabe por quê? Porque se você amar a gente, você vai matar. Se você ama a pessoa, você não vai arrombar. Se você ama a pessoa, você não vai dar falso testemunho. Se você amar a pessoa, você vai honrar teu pai e tua mãe. É por isso que se resume a esses dois: amar a Deus e amar as pessoas. É amar o próximo. E, de novo, certa lei das pessoas, os mestres da decoscavam de fazer perguntas para Jesus, a pedir que Jesus escorregasse alguma coisa. E depois, mais uma vez, um outro dia chegou para Jesus: tá bom, Jesus, tem que dar o próximo? Então, quem é o meu próximo? Perguntou para Jesus. Quem é o meu próximo? E aí Jesus vai contar uma parábola para ilustrar isso. E é uma parábola que eu amo, essa parábola. A parábola do bom samaritano. Como eu amo essa parábola. E aí Jesus: vocês querem saber quem são seus próximos? Tá, então eu vou contar uma história. Vou contar uma parábola. E a parábola é a seguinte: certo homem descia pelo caminho, quando de repente ele caiu na mão de malfeitores, de assaltantes, que pegaram aquele homem, roubaram ele, batendo nele e deixaram ele quase morto no chão, no meio do caminho. E esse homem ficou lá, caído no chão, quase morto. Então descia o sacerdote. Quando encontrou aquele homem caído no chão, quase morto, abriu na conta. O que ele faz? Ele passa de lado e vai embora. Logo depois, ia descendo um levita. Percebam, o sacerdote e um levita, pessoas crentes que serviam na casa de Deus. Vem descendo um levita, encontra aquele homem no caminho. O que ele faz? Passa de lá. Então, vem descendo um samaritano. E quando ele encontra aquele homem, ele pega aquele homem, ele cuida dele, ele cuida das feridas, dá os primeiros socorros para aquele homem, pega aquele homem, leva ele para uma hospedaria, que era uma espécie de hospital, paga a conta dele, cuidem dele, e fala: e se mais álcool ficar mais caro, eu volto aqui e paro mais. E aí Jesus pergunta, e só um parênteses: vocês sabem na história que aquele homem que estava quase morto era um judeu. E vocês sabem que samaritanos e judeus não se davam. Certo? Então aquele homem cuida daquele homem que estava quase morto. Ajuda e faz alguma coisa. E aí Jesus pergunta: qual desses três foi o próximo daquele homem? O sacerdote, o levita ou o samaritano? E aí responde: o samaritano. Jesus diz: disseste bem, agora vão e façam o mesmo.
que isso me ensina? O meu próximo é aquele que eu faço alguma coisa. É fazer alguma coisa. O próximo daquele homem foi um homem que se importou com ele. O próximo daquele homem foi um homem que ajudou, que estendeu a mão. Então, esse é o nosso próximo. Aquele a quem nós ajudamos, aquele a quem nós fazemos alguma coisa. Amar ao próximo é fazer alguma coisa. É amar e fazer alguma coisa por aquela pessoa. Essa parábola deixa muito claro isso. Jesus fala, vão e façam o mesmo. Façam a mesma coisa. Amem o próximo de vocês. Façam alguma coisa. Sabe, para de amar só de boca, de palavras. Faça alguma coisa pelas pessoas que vocês dizem que vocês amam. Eu sempre falo isso. O que vocês têm feito pelas pessoas que vocês dizem que amam? Pelas pessoas que vocês ficam testando no Instagram, te amo, e amiga daqui, amiga de lá. No Instagram, por aí. O que você faz para essa pessoa? Que mostra o seu amor por ela? O que você faz? Próximo, amar o teu próximo é fazer alguma coisa, amém? Então faça alguma coisa, bom, façam mesmo. Sabe? Esse era o próximo. Então, o meu próximo é todo aqui que eu ajudo, que eu faça alguma coisa. Só que, uma coisa importante, fazer alguma coisa com a intenção correta. Sabe, é fazer alguma coisa com a intenção que você faz alguma coisa pelas pessoas. Com a cultivação, o que você espera quando você faz a tua coisa pelas pessoas? No 1 Coríntios 13 vai deixar isso bem claro. Se não tiver amor, de nada vale. Se não tiver amor, não vale nada. 1 Coríntios 13 vai dizer assim. Chega uma parte que vai dizer aqui, se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o símbolo que retire. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mais para frente vai dizer assim, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado em favor, se não tiver amor, não vale nada. Não vale nada. Então isso me ensina a intenção do meu coração também tem que estar no lugar certo para mim fazer alguma coisa para as pessoas, para mim amar as pessoas. Por que você ama aquela pessoa? Por que você faz alguma coisa por aquela pessoa? Nós temos que aprender a amar as pessoas na inutilidade delas. Amar pessoas que são inúteis para nós, pessoas que não têm nada para nos oferecer. Porque amar quem pode fazer alguma coisa por você, amar quem pode dar em troca alguma coisa por você é fácil demais. Ame as pessoas da inutilidade delas. Ame aquelas pessoas que você olha e fala, esse cara não tem nada para me oferecer. Ele não tem nada para me dar em troca, mas eu amo a vida dele. Ame as pessoas na inutilidade delas. Com a intenção certa no coração. Ainda que eu venda tudo, entregue tudo para os pobres. Se não tiver amor, não vale nada, gente. Não vale nada. Sabe, é muito legal, coisa, ação social, e ir para a rua, e levar alimento, mas se não tiver amor, você está fazendo só para ser instagramável. Só vou postar. Sabe, durante o seminário, por 1 ano e meio, eu ia todas as sextas-feiras para a Cracolândia. Todas as feiras à noite, eu ia para a Cracolândia, lá para levar alimento para aquele povo, pessoal lá, em cenário horrível. Assim, não vou nem pensar, mas lembro quando eu ia para lá toda sexta-feira, era uma coisa assim. A Júlia já foi, né, Ju? Era difícil calma toda sexta-feira. Mas eu entendi isso, ali naquele lugar, eu entendi. Amar aquelas pessoas na inutilidade delas. Que escala, aquelas mulheres, aquelas crianças não tinham nada para me oferecer, nada. Mas eu estava ali. Talvez no começo com a intenção errada, sim. Mas depois eu entendi. Eu podia ir lá toda sexta-feira, se eu não estivesse lá com meu coração em amor, eu estava perdendo tempo naquele lugar. Então, se não tiver amor, não vale nada. Sabe?
Agora trazendo um pouco aqui para a casa de Deus. Sabe, muito que serve aqui, levanta a mão, que serve qualquer área, qualquer lugar na igreja. Amém. Que bom. Sabe, às vezes nós temos que nos perguntar, que somente gente que é velha de igreja, que serão muitos anos. Sabe, às vezes a gente tem que se perguntar, por que eu faço isso mesmo? Para quem que eu faço isso? Para quem que eu chego, por quê e para quem que eu chego cedo aqui na igreja? E talvez para passar o som, para cantar, para tocar, para ficar na recepção, entregar uma balinha, para ficar nas bitas, no som, para quem e para quê? Sabe para quem você faz? Para Deus. E por quem? Por pessoas, por vidas. Tudo que nós fazemos na casa de Deus é para abençoar pessoas. Tudo que nós fazemos aqui na casa de Deus, os simples arrumaram uma cadeira, os simples entregaram uma bala, é para que pessoas sejam abençoadas, para que pessoas cheguem nesse lugar, que se sintam confortadas, se sintam bem recebidas, a palavra de Deus fale com elas e a vida delas seja transformada. Nunca se esqueça disso. Tudo que você faz é para que pessoas sejam abençoadas, para que vidas sejam transformadas. E às vezes, com o passar do tempo, a gente esquece disso. Como a Taiga falou no começo, fica muito automático. A gente só vai fazer, não vai fazer. Esquece a essência, por que eu faço isso? Por que eu faço isso? É para quê? É para Deus, mas para as pessoas sejam abençoadas. Sabe? Eu estou falando tudo isso para dizer sobre amor. Para dizer que a marca de nós cristãos tem que ser o amor. A nossa marca. A marca de nós tem que ser o amor. Nós temos que andar em amor. Segundo João 5,6, diz o seguinte: e agora, peço, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Nisto consiste o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este: ande em amor. Então, nós, como pessoas que servimos a Deus, como pequenos cristos aqui na terra, nós temos, o mandamento é esse: andem em amor. Nós temos que andar em amor. A nossa marca tem que ser o amor. O amor por pessoas, por vidas. João 13,34 vai dizer, isso eu sei de cabeça, mas qual aqui? Um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. E vai ter um versículo que vai dizer assim: o mundo só saberá que vocês são meus discípulos quanto vocês se amarem uns aos outros. Sabe, agora eu quero trazer para aqui dentro. Aqui, nós. Igreja Amor e Movimento, Rio. O mundo só saberá que nós somos discípulos quando nós nos amarmos uns aos outros entre nós. Sabe? A gente fala muito de levar o amor de Deus para fora e pregar. Bom, façam mesmo. Mas às vezes a gente fala de levar um amor que a gente não tem nem aqui. Sabe, então, quando Deus colocou no meu coração essa palavra, a primeira coisa que ele falou comigo, primeiro tem que começar aqui, para depois que ele levar para fora. É de dentro para fora. Sabe? Se a gente entender o poder da gente se amar, se a gente entender o poder da união, nós precisamos entender. Sabe, se a gente entender esse poder de nós sermos um só, de nós falarmos a mesma língua, sermos um só povo. Sabe? E aí, sobre nós sermos um só povo, falarmos só a mesma língua, sobre o poder da união, a Bíblia vai contar uma história. Conta a história de João. Aliás, o mundo todo, cara. Todas as histórias são muito boas. Cada história tem cada filme. Eu fico imaginando alguém fizer um filme, sabe? Uma série. Cara, cada história boa. Você pode ir no Velho Testamento.
Então, as histórias muito boas. E a Bíblia vai contar uma história que está lá em Gênesis 11. A Torre de Babel. Inclusive, já foi até o tema de uma novela antiga, A Torre de Babel. Mas o que é essa história? A Bíblia vai contar que alguns homens, muito doidos, os caras doidão, se juntaram e falaram assim: mano, vamos construir uma cidade? E nessa cidade, vamos construir uma torre que chega até os céus? Olha a ideia dos caras. Construindo uma cidade e que nessa cidade tivesse uma torre e chegasse até o céu. Então eles se juntam e começam a construir essa cidade, começam a construir essa torre. A Bíblia vai contar que Deus desce para ver aquela construção, para ver aquilo que eles estavam construindo. E aí as palavras de Deus, quando Deus olha aquela construção, as palavras de Deus são as seguintes: este povo é um só. Eles falam a mesma língua. Eles são um só povo. Em breve, nada vai impedir o que eles pretendem fazer. Olha as palavras de Deus. Eles são um só povo, eles falam uma só língua. Em breve, nada vai impedir o que eles desejam fazer. O que isso me ensina? Poder da união, poder da unidade, o poder de nós sermos um. Podemos nós falarmos a mesma língua e nós sermos o mesmo povo. Se a gente entender isso, se a gente entender esse poder nessa união de falar a mesma língua, de sermos um só povo, nada vai impedir o que nós pretendemos fazer. Nada vai impedir o avanço do reino de Deus. Então nós precisamos entender, sabe, o Nil precisa entender essa questão da união, de nós sermos um só povo e falarmos a mesma língua em prol do mesmo ideal que é Jesus Cristo, Senhor. Sabe, aqueles homens estavam nesse erro por um motivo fútil. Só que eles entenderam essa união, eles entenderam que para a gente construir isso, a gente precisa ser unido, a gente precisa falar uma só língua, a gente precisa ser um só povo. Eles entenderam isso. E aí o que Deus faz para confundir eles? Deus bagunça a língua deles. Eles já não se entendiam mais, cada uma pessoa falar em vez diferente, e eles não se entendiam mais, a construção parou. Porque num lugar onde não se fala a mesma língua, não se constrói nada. No lugar onde não se tem união, não se fala a mesma língua, não se constrói nada. Então nós precisamos entender isso. E a minha oração nesta noite é que a gente entenda isso como um Nil, como um ministério de jovens da igreja Amor no Peito. O poder da união, o poder da unidade. A igreja primitiva vai falar também sobre homens que entenderam o poder dessa unidade. A Bíblia vai contar que entre eles não havia necessitados. E todos eles eram só um coração. Um só modo de falar. Um só modo de agir. Porque eles também entenderam o poder da unidade. Então, nós precisamos entender isso. Sabe, como eu disse, que esse amor seja um amor sincero. Que esse amor seja um amor verdadeiro. E sobre o amor, a Bíblia vai falar algumas coisas, e uma das coisas que a Bíblia vai falar está lá em Romanos, capítulo 12. Eu quero ler com você, e esses versículos são tão claros que eu não vou nem precisar explicar, só vou ir falando amém, vocês vão falando amém. Mas fala mente sincera, hein? Eu vou ler lá, a gente está diferente, eu vou ler aqui nessa versão que está aqui. Romanos 12 diz assim, versículo 9. O amor deve ser sincero. Amém? Odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Amém? Amém. Amém. Compartilhem tudo o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procurem ser hospitaleiros. Amém? Amém. Abençoem aquele que os persegue, abençoem-nos, não os amaldiçoem, amém? Está diminuído isso para mim, né? Está diminuindo.
Tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam arrogantes, estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Amém? Amém. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Amém? Amém. Para de achar que você sabe tudo, você não sabe nada. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Amém? Tá? Amém. Esse eu vou ter que comentar. Esse diz assim: no que depender de vós, tenham paz com todos. Amém. Esse eu vou ter que falar um pouco. Gente, no que depender de vós, tenham paz com todos. O que isso quer dizer? Gente, não fica fomentando fofoca. Não fica comentando disso que e fomentando disso que diz. Ah, porque o outro falou, porque o outro... Ah, porque... Sabe? Você é brigado com todo mundo. Sabe? Ninguém gosta de você. Sabe? Tenham paz com todos, tenham paz com as pessoas. É isso que a Bíblia diz, do que depender de vós. Tenham paz com todos. Sabe? Que as pessoas gostem de você. E quando você chegar no lugar, que o clima não fique pesado. Sabe aquela pessoa que chega e todo mundo já... Gente, tem que ter paz. Tenham paz com todos. Amém? Amém. Vamos continuar. Vamos apoiar mais. Se possível... não, já foi? Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Amém? E amém. Teve um aqui, outro que eu vou ter que compensar também. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que chorem. Gente, chorar com quem chora é fácil. O difícil é se alegrar com quem se alegra. O difícil é você se alegrar na conquista das pessoas. O difícil é você se alegrar quando uma pessoa conquista algo que talvez você tenha orado há anos. E aí você vê o do lado conquistando. Mas a Bíblia diz: alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. E aí, nessa parte é quando eu quero montar meu testemunho visual, que aconteceu essa semana no meu trabalho, e eu vou confessar o pecado. Surgiu um cargo diferente lá no trabalho, um cargo interno, e eu estava desejando muito esse cargo. Tá? E aí eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, né? E quem conquistou esse cargo foi ela e não eu. E aí quando ela veio me contar que ela tinha conseguido o cargo, né? E aí, vou confessar, por fora eu estava... parabéns, Deus te abençoe. Por dentro eu estava, filha da mãe, porque expoeu. Ela toda expoeu, mas por fora eu estava, nossa, meu Deus te abençoe. Confessei um pecado aqui, e eu errei. Porque alegre-se com os que se alegram. Eu devia celebrar a conquista dela. Sabe como é difícil às vezes para nós fazermos isso? Vemos um outro sendo abençoado, ficarmos felizes, ficarmos alegres. Porque, como eu falei, às vezes as pessoas podem estar recebendo algo que nós sonhamos, que nós oramos há anos, e para a gente não chega, parece que só chega para o outro, só chega para o vizinho, para mim não chega nunca. E aí você começa a ficar amargurado, você já não sabe a conquista de ninguém. Você vê todo mundo conquistando, você vê todo mundo casando e você não. Falei seu pouco casamento ontem, e eu senti isso. Tocou, pessoa me tocou. Segundo já, tô pecador demais. Mas às vezes é isso, às vezes nós precisamos se alegrar com a conquista das pessoas. Esse problema diz, alegre-se com o que se alegra, chore com os que choram. Essa semana eu acho que todo mundo viu, possível ter visto o que aconteceu lá nos Estados Unidos, todo mundo viu? Lá do Charlie, um ativista político ligado à direita, um cristão,
que acabou sendo morto numa palestra. Uma imagem horrível, assim, para quem viu o vídeo. Algo muito triste aconteceu, e não é porque ele é de direita ou é de esquerda, ninguém merece aquilo. Não importa a ideologia política, as pessoas, ninguém impede morrer. Sabe, e eu fiquei meio triste com isso, e eu fiquei mais triste depois ainda, porque depois eu vi um vídeo na qual as pessoas, o repórter começa a entrevistar as pessoas, ele vai numa faculdade, ele começa a entrevistar com os jovens, e ele pergunta para aquele jovem, você viu o que aconteceu na Butiá? O que você acha disso? E a resposta de alguns foram, bem feito, gostei, aconteceu, alguém tinha que fazer, eu teria feito o mesmo. Quando eu vi aquele vídeo, me deu vontade de chorar tão grande. Porque as pessoas, é isso, as pessoas não andam em amor. Mas nós precisamos e temos que ser diferente. Nós temos que andar em amor. Nós temos que levar esse amor para fora. A começar aqui. Depois a gente vai lá de fora. Porque as pessoas estão doentes, está faltando amor. Então eu fiquei muito triste ver esse vídeo. E o cara que matou ele era um jovem de 22 anos. Como eu falei, é como se esse jovem estivesse falando assim, porque você pensa que frente de mim você merece correr. Porque você tem uma ideologia diferente da minha, uma ideologia política diferente da minha, é isso que você merece correr. Quando a Bíblia não diz isso. Então nós precisamos andar em amor. A marca nossa tem que ser o amor. As pessoas têm que olhar para nós, onde for, e vermos que nós somos pessoas que andam em amor. Isso tem que estar estampado no nosso peito, isso tem que estar estampado no nosso coração, isso tem que estar estampado no nosso modo de falar, no nosso modo de agir. Que as pessoas olhem para nós e falam, essa pessoa anda em amor. Ela tem uma marca, e essa marca é o amor. Vamos levar essa marca adiante. Sabe? Vamos levar essa marca, vamos amar as pessoas, vamos levar o amor. Salomão, pede o que você quiser. Deus, para sabedoria. Mas Deus, a sabedoria é para governar o povo. Deus, a sabedoria é para amar o povo. Deus, é para servir as pessoas. Porque, Deus, nós amamos aquilo que o Senhor ama. Se o Senhor ama a gente, se o Senhor ama pessoas, nós também amamos. Nós amamos pessoas. Sabe, e a minha oração hoje é que Deus inunde o nosso coração com esse amor por vidas, por pessoas, por gente. Sabe, nós já recebemos o amor de Deus que vem, que nos conquistou, que nos salvou. E agora o nosso dever é também levar esse amor. Sabe, gente que não sabe o que está para vir aí no Brasil nos próximos anos. Sabe? Eu acho que as coisas vão ficar feias. Pelo andar da carruagem, né? Pelo que está acontecendo. Tempos difíceis andam de vir. O inverno está chegando. E quem seremos nós nesse tempo difícil? Quem seremos nós? Nós temos que ser as pessoas que no tempo difícil as pessoas olham para nós e falam, preciso de ajuda naquela pessoa, porque ela anda em amor, porque ela transparece Jesus. Paulo diz, imitem a mim, porque eu estou imitando Jesus. Que forte isso. Pode imitar, porque eu estou imitando Jesus. Quantos aqui podem falar isso? Me imita, porque eu estou imitando Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e ver isso, ver essa luz, ver esse algo diferente, ver esse amor. Sabe, tem uma música que diz, enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Existe um amor que muda o mundo, existe um amor que muda vidas. E esse amor é o amor que me alcançou e que te alcançou, amém? Amém. Então, nós nos enchemos desse amor. O que nós vamos fazer com ele agora? O que nós vamos fazer com esse amor?
Sabe, as pessoas precisam desse amor que muda, que transforma. Ah, Senhor, nos dê esse amor que transforma mundos, que transforma vidas, em nome de Jesus. Escope de banho no seu lugar.